Sejam bem-vindos a mais uma aula de Teoria dos Números. Vamos ver algumas definições hoje. Bom, sejam A, B e C inteiros. A é um divisor comum de B e C, se A divide B e A divide C. Ou seja, se A divide B e C, ele é um divisor em comum. Bem simples, né? Que tipo 2 divide 8 e 2 divide 20, 2 é divisor comum de 8 e 20. Bem tranquilo. Bom, duas observações bem simples para a gente ver. Se B e C forem os dois zeros, como o zero tem infinitos divisores, a gente tem infinitos divisores comuns. Simples. Se B e C não forem os dois nulos, a gente viu anteriormente que o número tem finitos divisores. Então, eles só podem ter finitos divisores em comum entre eles. Bem simples de ver. Bom, próxima definição. Sejam B e C inteiros. Ao maior desses divisores de B e C, nós vamos chamar de máximo divisor comum. Ou seja, ele tem vários divisores. O maior deles é o máximo divisor comum. Bom, notações, tá? Normalmente, no Brasil, a gente aprende como MDC, máximo divisor comum, faz sentido, MDC de B e C. Normalmente, para os estudos internacionais, em inglês e no geral, a gente chama de GCD ou GCD. Então, normalmente quando eu escrevo como GCD, tá? Só por costume mesmo, porque normalmente quando eu estudo em inglês. Durante os nossos estudos agora, nós vamos simplificar. A gente vai usar a notação seguinte, que é parênteses BC. Ou seja, como se fosse um ponto, né? Uma notação de ponto, algo do gênero. Nós vamos usar sempre essa, tá? Porque a gente vai usar muito e simplifica bastante na hora da anotação e de fazer as provas, escrever dessa forma. Agora alguns exemplos, vamos pegar 6 e 12. 1, 2, 3, 6, todos dividem 6 e 12. Então, 6 que divide o 6 e 12 é o maior divisor comum. Ou se nós pegarmos o caso que sim, do 8 e do 20, o 2 era divisor, mas 4 também divide os dois. E 4 é o maior deles, então 4 é o máximo divisor comum. Uma observação que vocês podem fazer bem simples é que o máximo divisor comum é sempre maior ou igual a 1. Por quê? Ele tem que ser o maior e 1 sempre divide qualquer número. Então ele é no mínimo 1. Ele é 1 ou mais. Então a gente nunca precisa considerar os casos negativos, né? Tipo, menos 2 também divide eles, mas não precisamos considerar. Bom, vamos ver agora alguns teoremas envolvendo isso. Vamos para mais um teorema. Normalmente ele é conhecido como identidade de Bézout. Sejam B e C inteiros e D o máximo divisor comum de B e C. Então existem x0 e y0, tais que D é igual a x0b mais y0c. Ou seja, todo máximo divisor comum pode ser escrito como uma combinação linear dos dois números que a gente está avaliando. Por exemplo, o 8 e o 20 que nós tínhamos visto antes, que o máximo era 4. Pode ser escrito como menos 2 vezes 8 mais 1 vezes 20. Vamos para a demonstração. Vamos considerar um conjunto C, que é todos os números da forma xb mais yc, com x e y inteiros. C certamente tem números positivos. Se tantos b e c forem negativos, a gente multiplica por x e y negativos, a gente vai ter positivos. Se eles já forem positivos, só multiplicar por números positivos. Então ele tem um número positivo. Então seja t o menor número deles. Ou seja, o menor número que faz essa combinação ser verdade. Então, t é igual a x0b mais y0c para algum x0 y0. Bom, vamos fazer uma divisão inteira de b por t. Então, b pode ser escrito como qt mais r, como a gente já viu anteriormente, né? Com o r estando entre 0 e t. Então, se a gente isolar o r, nós vamos ter que o r é igual a b menos qt. Substituindo o t pela nossa definição dele aqui, nós vamos ter que b menos q x0b mais y0c. E dividindo, nós vamos ter que 1 menos q x0b mais menos q x0. Ou seja, uma combinação linear entre b e c. Bom, se o r for maior que 0, então o r seria um elemento positivo dentro de c e ia ser menor que t. Por quê? Ele ia estar dentro de C porque ele satisfaz, que ele é uma combinação linear, e pela definição ele tem que ser menor que o t. Bom, isso contradiz a definição de t, porque t era o menor deles, então não pode ter um r. Então o r é 0.
Se o R é zero, nós temos uma divisão exata. Então, T divide B. Analogamente, se a gente trocar todos os B's por C's, nós vamos ter que T divide C. Então, tem um divisor comum entre B e C. Agora vamos provar que ele é o máximo divisor comum. Como D também é um divisor comum de B e C, indiferente se ele é maior ou não, ele é um divisor. Então, D tem que dividir x0b mais y0c e tem que dividir T, então ele tem que ser menor ou igual a T. Como D é o máximo divisor comum, ele tem que ser o maior divisor que divide isso. Então ele tem que ser o T, porque T é o menor número que isso acontece e D é o maior divisor que vai ocorrer isso. Então D tem que ser igual a T. Então sempre existe um T que faça isso e o D é o menor desses números. Vamos ver agora alguns corolários desse teorema para depois dar sequência. Vamos ver agora então alguns corolários diretos da demonstração que mostramos. O primeiro dele, sendo B e C inteiros, se existirem x e y pertencentes aos inteiros, tais que xb mais yc é igual a t, com o t maior que 1, então o máximo divisor comum divide o t. Ou seja, se nós conseguirmos achar qualquer combinação entre eles, o d vai dividir esse t. Vamos ver. 3 vezes 12, 36. Menos 3 vezes 8, 24, 12. Então, o máximo divisor entre 12 e 8 tem que dividir 12. Bom, então ele está no grupo entre 1, 2, 3, 4, 6 e 12, que são os números que dividem 12. Mas, como a gente pode ver, ele é o 4, então ele está aqui dentro. Bom, o segundo corolário. Se tivermos que a gente consegue fazer uma combinação deles, de B e C, igual a 1, então o máximo divisor é 1. Por quê? Porque ele tem que dividir. O único número que divide 1 é 1. Né? Aqui a gente tem um exemplo. Menos 3 vezes 7 mais 2 vezes 11. Ou seja, 22 menos 21 é 1. O máximo divisor entre 7 e 11 é 1. Como agora uma definiçãozinha. Se B e C, o máximo divisor deles é 1, nós dizemos que B e C são primos entre si, ou B é primo com C, ou eles são coprimos, mas normalmente primos entre si acaba sendo mais usado, tá? Corolário 3, o máximo divisor comum de B e C é um múltiplo de todos os outros divisores comuns de B e C. Ou seja, nós temos, por exemplo, que o máximo divisor comum de 12 e 18 é 6. E que os divisores comuns de 12 e 18 são 1, 2, 3 e 6. Então a gente pode escrever todos eles como uma combinação do máximo divisor. Vamos olhar então algumas proposições sobre o máximo divisor comum. Sejam A, B e C inteiros, N um natural e T um divisor comum qualquer de B e C, nós temos que, primeiro, se nós tivermos NB e NC, é a mesma coisa do máximo divisor de N, B e C. Ou seja, se nós tivermos um múltiplo, que é o múltiplo dos dois números, a gente pode tirar ele fora. Por exemplo, nós tivermos 8 e 20, os dois são múltiplos de 2, certo? Então a gente pode puxar o 2 para fora, nós vamos ter 4 e 10. Claro, eles também podiam ser divisíveis por 4, então isso também era a mesma coisa que 4, 2 e 5. E como o 2 e 5 são primos entre si, é 4. Bom, outro caso. Se a gente tiver um divisor comum de B e C dentro, a gente pode puxar ele para fora. Então, se nós tivermos, vamos ver, 6 e 10. O divisor comum deles é 2. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer 1/2 do divisor de 6 e 10. O divisor entre 6 e 10 é 2. Então, é 1/2 de 2, ou seja, é 1. Ou seja, se a gente pegasse aqui do outro lado, vou botar aqui, 3 e 5, era 1. Bom, isso é simples,
O divisor de um número e 0 é o módulo desse número. Por exemplo, se a gente tiver menos 3 e 0, o divisor dele é 3. O divisor de B e C é a mesma coisa do divisor de menos B e C, ou de C de B e menos C, ou se a gente trocar a ordem de C e B, ou qualquer combinação dessas. Ou seja, a ordem que a gente faz, o máximo divisor não importa. E se ele é negativo ou positivo, como ele sempre vira positivo, também não importa. Então aqui a gente pode dar um exemplo que o máximo divisor de 2 e 4 é igual ao máximo divisor de menos 2 e 4, ou máximo divisor de 4 e 2, ou sei lá, 4 e menos 2 e assim por diante. O máximo divisor de B e C é a mesma coisa do máximo divisor de B com C mais uma combinação linear de A e B. Ou seja, se a gente botar qualquer combinação aqui dentro do primeiro item, não vai mudar o nosso total. Então, como por exemplo, a gente pode botar aqui que 12 e 18 é a mesma coisa que 12 e 18 menos uma vez o 12. Que isso aqui é a mesma coisa que 12 e 6. E o divisor entre 12 e 6 é 6. Então assim a gente pode simplificar bastante quando a gente tem números maiores, né? Por exemplo, não é aparente de imediato que entre 12 e 18 é 6, mas entre 12 e 6 é, porque 12 é múltiplo de 6. Se C divide AB e B e C são primos entre si, então C divide A. Bom, é bem simples a gente pensar, né? C não divide o B, mas C divide AB. Se ele não divide o B, ele tem que dividir o A, né? Vamos botar como exemplo 2 dividir 4 vezes 3, né? Como 2 e 3 são primos entre si, 2 tem que dividir 4. Bem simples. Bom, aqui é muito parecido, só é o inverso, né? Se B divide A, C divide A, e B e C são primos entre si, então a multiplicação de B e C divide A. Poderia pensar que todo caso é verdade, mas não, tá? Por exemplo, 2 divide 12, 4 divide 12, mas 8 não divide 12. Então é sim importante que eles sejam primos entre si, tá? Como um exemplo que funciona, nós podemos dar que 2 divide 12, 3 divide 12, 2 e 3 são primos entre si, então 6 divide 12. Né? Como um exemplo que funciona. Bom, vamos provar algumas delas, tá? As demais eu vou deixar como exercício para vocês. Vamos demonstrar então algumas daquelas proposições. Proposição 1, se nós tivéssemos NB, NC, a gente podia tirar o N para fora, certo? Bom, qual que é o máximo divisor entre NB e NC? Ele é o menor dos números positivos, no qual a gente podia fazer aquela combinação. É a mesma coisa da demonstração anterior que a gente fez, certo? Ele era o menor desses números. Bom, todos esses números são múltiplos de N, certo? Então a gente pode tirar esse N fora dessa lista. A gente, por exemplo, tem N1, N2, N3, blá blá blá. Todos eles são múltiplos de N, a gente tira o N em evidência, certo? Como a função mínimo é algo que a gente pode retirar de dentro um múltiplo, a gente vai ter que isso é igual a N vezes o mínimo dos números naturais mais essa outra combinação linear sem o N. Logo, os dois são equivalentes, pois essa é a mesma definição de que a gente tinha usado antes para fazer entre B e C. Demonstração da 5. Que B e C era igual a B com CA mais B, ou seja, a gente podia fazer qualquer combinação linear entre B e C aqui dentro.
Vamos considerar que não, vamos considerar que são diferentes e que nós temos um D, que é o máximo de B e C, e D', que é o máximo de B com CAB. Bom, como D divide B e D divide C, D divide AB, porque ele é um múltiplo de B, que é divisível. A gente provou antes que isso acontece. Como ele divide o C e divide o AB, a gente provou antes que ele divide qualquer combinação linear deles. Então o D divide o C A mais B. Bom, dessa forma, o D tem que no mínimo dividir o D'. Porque se ele divide o B e ele divide o C mais AB, ele é um divisor comum dos dois. Então ele tem que ser no mínimo menor que o D', ou seja, ele divide o D'. Mas o D' divide o B e o D' divide o C mais AB. Então a gente pode fazer uma combinação linear e o D' divide o C. Então, se o D' divide o B e o D' divide o C, o D' tem que dividir o D. Ou seja, ele tem que ser menor ou igual a D. Como o D divide o D' e o D' divide o D' tem que ser igual a D. Então, os dois são equivalentes. Demonstração então dá 6, que se o C divide a B e B e C são primos entre si, o C divide A. Tá? Bem fácil. Nós temos que C divide a B, ou seja, B pode ser escrito como QC, né, pela definição de divisibilidade, e como o B e C são primos entre si, a gente mostrou que a gente pode fazer uma combinação linear entre eles, né, para algum Q, X e Y pertencente aos inteiros. Então nós temos que o A, que é igual a vezes 1, esse 1 é essa combinação linear que a gente pode fazer, né? A gente abrindo, nós vamos ter que a gente pode ter esse AB em evidência, que nós vamos trocar pelo QC, que ele pode ser. Então nós vamos ter no final que A é igual a QX mais YA, C, ou seja, é um múltiplo de C, ou seja, C divide A. Bom, as demais, como eu disse, vai ficar de exercício para vocês, tá? Agradeço a todos que assistiram. Até o próximo vídeo. Se gostou, por favor, curta e se inscreva.